Oi, gente! Estamos de volta para dar continuidade ao projeto da tradução do último livro de Marisa Peer, Conte uma Mentira Melhor para Si Mesmo. Eu tive um pouquinho ausente, algumas intercorrências, mas enfim, estou de volta. Vamos dar continuidade a esse trabalho para que nós possamos chegar até o final desse livro, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, né, e um título que eu acho que é muito adequado para a tradução desse capítulo 4 é esse: Como Consertar um Coração Quebrado. Então, neste capítulo, ela vai trazer a história, né, de uma paciente. E este capítulo ele vai oferecer uma visão profunda sobre como os traumas emocionais eles podem impactar a vida de uma pessoa profundamente, né, criar uma série de bloqueios para que, como uma forma de mecanismo de proteção, né, isso é um mecanismo mental, né, inerente do ser humano a partir daquelas experiências adversas que eu tenho, eu crio um mecanismo de enfrentamento, um mecanismo de proteção para que eu não passe mais por aquelas experiências dolorosas. Mas isso também traz problemas, né? Esses mecanismos de proteções, eles também trazem problemas e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, na história do capítulo 4, ela traz a história de Terry. Ela traz o que aconteceu com ela, como isso aconteceu e o impacto que esses traumas trouxe na vida dela. Então, esse texto ele descreve, né, uma sessão entre a Marisa Peer e a paciente, que é a Terry, que passou por traumas emocionais profundos ao longo dos anos, mais precisamente 15 anos, e esses traumas incluíam a perda de 2 filhos. Então, ela desenvolveu uma hipervigilância emocional como mecanismo de defesa. E muitos de nós fazemos isso também, né? Então, o que ela fazia? Ela evitava sentir emoções para se proteger de mais dor. Mas, no entanto, essa defesa emocional, ela com o tempo ela vai se tornando eficaz, porque vai bloqueando a gente em outras áreas, em relacionamentos, na nossa área profissional. Então, o que ela traz aqui nesse texto é exatamente isso: como os nossos traumas eles desenvolvem mecanismos de proteção, né? No caso de Terry, ela é hipervigilância emocional, ela se blindava de tudo que pudesse trazer para ela vínculos emocionais, né? E isso foi com o tempo se tornando um problema para ela. Então, isso foi deixando a Terry emocionalmente insensível e incapaz de experimentar os altos e baixos da vida, que é isso que acontece com todo mundo, né? A gente tem que saber lidar com esses altos e baixos que a nossa vida traz. Então, ela inicia a sessão com algumas perguntas, né, para entender os bloqueios emocionais da paciente. E ela revela que o que ela faz é evitar sentir emoções para não se sentir sozinha e para proteger seu coração de ser quebrado novamente. Então a Marisa traz umas técnicas de hipnose para que ela possa ajudar ela a revisitar suas emoções de maneira segura, e explicando que rever essas cenas, né, que foram traumáticas para ela lá atrás, não é o mesmo que reviver as cenas, né? E que durante a hipnose ela vai ela inicialmente ela resiste a lembrar dessas cenas que foram significativas para a construção desse mecanismo de enfrentamento, mas eventualmente ela começa a se abrir, a chorar, indicando que ali começa o início da cura emocional. Então a Marisa Peer ela guia a Terry a reconhecer a parte de si que reprimiu esses sentimentos, e ela ajuda a entender que o coração de Terry é forte e capaz de suportar emoções. Então a paciente ela começa a expressar o desejo de se sentir-se completa e experimentar a vida ao máximo, e reconhecer que evitar emoções não a protegia da dor, mas deixou ela uma pessoa insensível a tudo.
Então a Marisa reforça a ideia de que é seguro sentir emoções e que isso não a tornará ela uma pessoa fraca, mas sim mais resiliente e capaz de viver plenamente. E então a Marisa explica durante o processo de sessão que a mente ela responde a comando simples e direto e que a hipnose é usada para criar novas crenças e histórias que são mais úteis e relevantes para a vida dela. Então, a paciente que havia construído uma fortaleza em torno dos seus sentimentos de tristeza e dor, ela começa a desmontar essas barreiras, permitindo se sentir novamente. Então, esse capítulo ele traz, na verdade, a importância de enfrentar e processar os traumas emocionais para viver uma vida mais equilibrada, uma vida para ser vivida, né? Uma vida plena, uma vida saudável. Então a Marisa destaca nesse capítulo que a hipnose não é sobre reviver traumas, mas sim sobre analisá-los com o olhar de um adulto, né? À distância, e criar novas narrativas que permitam a cura e o crescimento. Então, a jornada dessa paciente nesse capítulo serve como um exemplo poderoso de como a reprogramação mental e a hipnose elas podem ajudar a superar bloqueios emocionais e fazer com que você reconecte-se, né, com as suas próprias emoções e possa viver e lidar melhor com tudo isso. Então ela inicia esse texto da seguinte forma: comecei minhas sessões com novos clientes fazendo algumas variações da seguinte pergunta: se eu pudesse acenar com uma varinha mágica e dizer abracadabra e dar a você exatamente o que você quer, o que seria? E não foi até recentemente que aprendi que a abracadabra é baseada em uma frase hebraica que se traduz como eu criarei enquanto falo. Então, ela perguntou a Terry, né, o que ela queria, e quando ela fez essa pergunta, a resposta dela foi muito simples. Ela só pediu para poder sentir emoções de novo, porque eu sinto que eu estou planando o tempo todo. Então, ela disse que queria se sentir feliz, né, que ela queria se sentir incrível, e ela só queria sentir. Ela tinha perdido a capacidade de sentir qualquer tipo de sentimento. Então, Terry, na verdade, ela parecia uma sobrevivente, né? Foi quando Marisa, depois dela relatar as perdas que ela teve na vida, as perdas desses 2 filhos, a Marisa fez uma pergunta tão óbvia, né, que poderia soar insensível, né? Como isso fez ela se sentir? Então, ela respondeu da forma que Marisa esperava, né, que ela não sentiu, ela não poderia sentir, né? E uma das partes da nossa mente é que o seu único objetivo é nos manter vivos. Então, a nossa mente faz isso acima de qualquer coisa. E ela faz isso incrivelmente bem. Ela cria mecanismos de defesa para que você possa não ter a possibilidade de sentir coisas dolorosas. Então, vemos isso em cenários de extremos de sobrevivência, como quando uma pessoa cai no mar e consegue ficar nadando por horas até ser encontrada, que apesar de não ter experiência em água, mas também vemos isso também em situações intensamente emocionais, como no caso da Terry, né, que era paciente dela, né? Então a mente de Terry, ela não se importava se Terry estava feliz, entorpecida, triste ou realizada. Ela só queria uma coisa: mantê-la viva, né? Nem que fosse como uma sobrevivente, nem que fosse anestesiando todo e qualquer sentimento que ela pudesse sentir. E para Terry, isso significava fechar seus sentimentos para que ela pudesse continuar o trabalho de sobrevivência, incluindo cuidar da família, né, do filho que restou. E quando os seus outros filhos morreram, ela não teve como espaço para sentir isso. E ela também não tinha ninguém para ajudar, para abrir espaço para que ela pudesse sentir sua dor. Então, a única escolha que ela teve foi não enfrentar isso, né, e deixar todo essa dor e sofrimento dentro dela.
ela trouxe também que nesse período em que ela perdeu os 2 filhos, ela perdeu a casa, ela perdeu o emprego, elas ficaram sem teto por um bom tempo e o casamento de 27 anos acabou. Então, ela disse que só queria estar inteira dentro dela mesma. Então, ela passou por tantas perdas, incluindo uma das perdas mais dolorosas, né, que um ser humano pode suportar, que é a perda do filho por 2 vezes. Então, esse diálogo interno que foi criado dentro dela era muito compreensível, né? Ela falava, simplesmente não posso tolerar mais nenhuma perda. Perder qualquer coisa vai me matar. Então, a mente de Terry, ela obedeceu exatamente isso que ela falava. E Marisa traz aqui como há consequências não intencionais disso tudo, né? Ela fala, se você reprimir os sentimentos, eles encontrarão uma maneira de voltar. E além disso, essa aversão à perda pode se espalhar para as outras áreas de nossas vidas, onde talvez não queiramos perder coisas, né? Talvez esteja com dificuldade de relacionamento, talvez isso seja revertido para um excesso de peso que ganhou após seus traumas e você tem uma dificuldade de perder. Então, tudo que está relacionado à perda, você vai ter uma certa dificuldade. Então, eu estou sempre tentando fazer com que as pessoas vejam que a mente não é tão complicada como somos levados a acreditar. E esta é uma lição incrivelmente importante e se aplica às pessoas que estão em hipnose e quando estão cuidando das suas vidas diárias. As minhas regras para a sua mente, que vão ser listadas, né, no capítulo 12 desse livro, ela explica como a mente responde a imagens e linguagens simples, diretas e evocativas. Em sua própria vida, faça um inventário dos tipos de coisas que você diz a si mesmo mentalmente ou baixinho ao longo do dia, tipo como, oh, eu nunca poderei fazer isso, e se eu estragar tudo, pode lhe dar uma grande visão sobre as instruções que você está dando à sua mente a todo momento, né? No caso da paciente dela, isso parecia particularmente verdadeiro, porque após esses traumas, ela deu um comando à sua mente. Não quero sentir, porque sentir significa dor, e dor para mim é uma tristeza insuportável. Então, isso foi uma relação compreensível na época. Né? Então, nas semanas e meses em que seguiram a essas tragédias, ela provavelmente teve que se controlar pelos outros filhos e pela família. E não podia chorar, não podia sentir, não podia sentir a dor, vivenciar sua dor como ela queria. Mas anos depois, isso tornou-se arraigado e destrutivo na vida dela. Então a mente dela dizia essencialmente: eu criarei enquanto falo e ficarei com que você não consiga sentir mais nada. E a mente dela ainda obedecia a esse comando anos e anos depois, muito depois, né, desses eventos, desses choques, desse luto, dessa dor, da perda dos filhos. E ela agora estava completamente insensível a todos os sentimentos, não apenas as coisas difíceis. Ela não conseguia sentir nenhum alto da vida, ela não conseguia sentir nenhum baixo da vida, não estava sendo o melhor modelo de mãe para os filhos que estavam vivos, que ainda tinham ficado. E ela expressou mais uma vez que seu resultado ideal era se sentir-se completa, ela se sentir bem, mas ela simplesmente não tinha mais capacidade de sentir nada. E aí, né, quando a Marisa encoraja ela para ela entrar na sessão em si, ela foi revelando o mecanismo preciso de sobrevivência de que ela havia usado nos últimos 15 anos, que ela virou uma especialista em evitar qualquer tipo de sentimento. E ela construiu toda a sua identidade em torno disso. E a dor que ela experimentou foi tão profunda que era compreensível que houvesse alguma resistência residual ali em voltar para essas emoções, fazer com que ela sentisse esses sentimentos que estavam reprimidos dentro dela, né?
E Theory foi, ao longo dos anos, construindo uma fortaleza em torno de seus verdadeiros sentimentos de tristeza e dor, porque ela acreditava que se sentisse esses sentimentos, isso ia destruir completamente a vida dela. Mas esses sentimentos eram tão reais quanto qualquer coisa, e vivos ainda, né? Permeando a vida dela como um todo. E aí ela iniciou a sessão com um mecanismo, com uma técnica que ela chama de papel, função, propósito e intenção, que nós falaremos no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!